No vídeo de hoje eu vou te dar uma ajudinha com misturas azeotrópicas, eutéticas e substâncias puras. Meu Deus, professor, agora lascou, vai começar aqueles gráficos malucos. Sim, retomando alguns conceitos de vídeos passados que eu deixarei aqui na descrição. Substância pura é aquela formada por um único tipo de componente, podendo ser simples ou composta. Misturas eutéticas são misturas de sólidos que se fundem a uma temperatura constante. Lembram lá dos vídeos passados? Se fundem, ou seja, a nossa temperatura de fusão permanece constante. No gráfico vai ser caracterizada por um platô, mas a gente já vai ver isso com mais detalhes. E no caso das misturas azeotrópicas, são aquelas misturas nas quais os líquidos eles fervem a temperatura constante, ou seja, ferver, passar do estado líquido para o vapor. Portanto, é caracterizada, é aí muito vista nos gráficos, como um platô durante ali a nossa faixa de ebulição. A questão é, como identificar isso em um gráfico? Então vamos lá. Aqui temos um gráfico de temperatura pelo tempo de uma substância pura. Como que eu sei que é de uma substância pura? Por conta da presença desses dois platôs constantes. No início, a gente tem aqui o estado sólido. Quando temos o platô, é uma mistura de sólido com líquido, né? Aqui é o exemplo de gelo e água. Esse segundo é só o estado líquido. O terceiro platô é o estado líquido mais o estado gasoso, né? O vapor. E o terceiro aqui estado é só o gasoso. No caso da substância pura, sempre teremos a presença desses dois platôs. O primeiro é referente à temperatura do ponto de fusão. Lembra lá das aulas passadas o que é fusão? É a transformação do estado físico do sólido para o líquido. E no segundo platô temos a temperatura ali de ebulição, que é a transformação do estado líquido para o estado gasoso. Agora, se nós temos uma mistura que é do tipo eutética, ela se caracteriza, ela se comporta, melhor dizendo, como uma substância pura somente no nosso primeiro ponto, que seria o ponto de fusão. Aqui, ó, a presença do platô constante no ponto de fusão. Lembrando aqui que essa primeira subida é o estado sólido, o segundo é o sólido mais o líquido, a terceira é só o líquido, e aqui, ó, na faixa de ebulição, ou seja, quando o estado físico começa a passar do estado líquido para o gasoso, nós temos a presença, ó, desse crescimento no gráfico. Caracterizando aqui, então, os estados líquidos mais gasoso e o terceiro aqui, só o estado gasoso, típico de uma mistura eutética. E agora, no caso da mistura azeotrópica, ela se comporta como uma substância pura somente no ponto de ebulição. Olha aqui o nosso patamar, ó. Ela se encontra exatamente no ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição mesmo? É a transformação do estado físico do líquido para o gasoso. Então, aqui nós temos a presença dos dois estados físicos. Enquanto na faixa de fusão, no ponto de fusão, a gente tem aqui essa curva inclinada. Esses exemplos que eu dei foram em casos de curvas de aquecimento, porém o mesmo raciocínio é válido para curvas de resfriamento. Deixa eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês. Olha só, aqui temos uma comparação de uma curva de aquecimento com uma curva de resfriamento, para o caso de uma mistura eutética. E mistura eutética se caracteriza como um platô durante o ponto de fusão. E olha aqui, ó, o nosso ponto de fusão, sólido mais líquido, está aqui, né, o nosso primeiro platô, no caso do tempo de aquecimento. Enquanto no resfriamento, também, ó, temos aqui o nosso primeiro platô no ponto de fusão. A única diferença entre as duas é que a curva é crescente, porque conforme passa-se o tempo, a temperatura aumenta, enquanto no gráfico de resfriamento, a gente tem uma curva decrescente, na qual, conforme passa-se o tempo, a temperatura ela vai aí diminuindo. Bora fazer uns exercícios para entender como que as questões cobram esse tipo de conteúdo. Então vamos lá? Questão número 1. A curva de aquecimento representada no gráfico mostra a variação da temperatura em função do tempo de uma amostra de álcool vendida em supermercado. Então, tá aqui, né, um gráfico crescente, então, realmente, curva de aquecimento, que conforme se passa o tempo, a temperatura, ela aumenta.
E aqui nesse gráfico, o que a gente consegue perceber? Um patamar na nossa segunda posição. Na nossa segunda posição é caracterizada como mistura azeotrópica. Por quê? Porque aqui é o nosso ponto de ebulição. Então, considerando essas informações, uma análise desse gráfico permite corretamente afirmar: o álcool da amostra é uma substância composta pura. Errado. Substância pura tem os dois patamares constantes, tanto do ponto de fusão quanto do ponto de ebulição. Letra B. O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol. Para conter apenas etanol, teria que ser uma substância pura. Porém, vimos aqui que é uma mistura. Se é uma mistura, não vai conter apenas etanol, vai conter aí alguma outra substância que a questão em si não comentou o que é, mas a gente sabe que não é somente o álcool, vulgo etanol. Então, também está errada. Letra C. A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica. Sim, perfeito. É justamente aí o que eu comentei, né? Platô ali na posição da temperatura de ebulição. Letra D. A temperatura de ebulição constante mostra que o álcool da amostra é isento de água. A gente não consegue afirmar isso, tá? Letra E. A temperatura de fusão variável mostra que o álcool vendido em supermercado é uma mistura eutética. Para essa questão estar correta, nessa alternativa estar correta, a temperatura de fusão, a gente teria que trocar aqui essa palavra variável por constante, tá? Aqui, misturas eutéticas são caracterizadas por platô constante ali no ponto de fusão. Próxima questão. A partir das informações das figuras, é correto afirmar que a sucata é constituído por uma. Então, aqui a gente tem um gráfico sobre a sucata, né? E aí, vamos dar uma analisada aqui nesses gráficos. Esse primeiro, percebemos dois platôs constantes, ou seja, substância pura. Nesse segundo gráfico, mesma coisa, substância pura. Para o chumbo aqui e para o estanho. E a terceira, ó, platô na primeira posição, ou seja, no ponto de fusão, ou seja, mistura eutética. Vamos ver as alternativas. Letra A. Mistura eutética, pois funde em temperatura constante. Realmente, tá? Aqui, ó. O terceiro gráfico é representativo de uma mistura de 37% de chumbo e 63% de estanho, e como a temperatura de fusão está constante, é caracterizada como mistura eutética. Os dois primeiros gráficos são substâncias puras, porque trata justamente só o chumbo e no outro só o estanho. Então, letra A já está correta. Letra B, mistura azeotrópica, pois funde em temperatura constante. Não, isso é típico de mistura eutética. Letra C, substância pura, pois funde em temperaturas constantes. Não. Substância pura teria que ter os dois patamares constantes, tá? Lembrando que a gente está analisando aqui a mistura, ou seja, o nosso terceiro gráfico. Letra D, suspensão coloidal que se decompõe pelo aquecimento, tá? Eu vou entrar em mais detalhes sobre o que se trata suspensão coloidal, mas não está relacionado com a decomposição pelo aquecimento, então letra D também está incorreta. E, substâncias com impurezas e com temperatura de ebulição constante. Veja, a temperatura de ebulição não está constante, né? E a substância ela não tem impurezas, tá? Se a gente pode perceber aqui nos nossos dois primeiros gráficos que essa substância ela se comporta como pura. Se você gostou do vídeo e gostaria de me incentivar a continuar com esse conteúdo aqui no canal, se inscreva, deixe um comentário, dá um like e a gente se vê no próximo vídeo.